Muito bem, vamos entrar então aqui na palavra do Senhor. Eu quero ler com você o versículo e depois nós vamos citar aqui, nós vamos mencionar também o tema. E o versículo é Mateus 22, 29, na NVI, vai dizer o seguinte, olha, tem agora até na televisão o versículo. Jesus respondeu: vocês estão errados, na minha versão fala enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém, queridos? Fecha os seus olhos. Senhor, fala o nosso coração mais uma vez, assim como foi pela manhã, assim como foi pela tarde. Fala conosco agora essa noite. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, vem com um óleo de quebrantamento, e quebranta o nosso coração. Senhor, desde já nós declaramos que esse lugar está cercado por anjos ministradores, Senhor. Anjos que foram enviados para servir aqueles que vão herdar a vida eterna. Então, Espírito Santo, fica no nosso meio. Nós te pedimos, Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E só para você poder fixar na sua mente, para você lembrar, o tema da mensagem é: não basta saber, é necessário conhecer. Amém? Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. Não basta, é necessário conhecer. Então não basta saber, não basta só saber, é necessário conhecer. Eu não vou muito fundo nesse texto aqui, mas esse texto, só para te colocar no contexto bíblico, Jesus está refutando um grupo religioso chamado saduceus. Os saduceus era um grupo que eles não criam na ressurreição, eles não criam em anjos, ou seja, era um grupo bem religioso e cético, e ponto. Mas o fato é que Jesus, ele pega uma expressão de Oséias 4:6 para refutar o ensino ou o questionamento daqueles saduceus. Mas o que chama a atenção nesse texto, que eu quero ressaltar com vocês aqui, é que Jesus fala assim: vocês estão enganados, vocês estão errando. Em outras versões falam: vocês estão perecendo. Irmão, sabe o que eu mais temo? É nós desfrutarmos de tudo que desfrutamos, ter tudo que nós temos, e talvez a gente não está vivendo exatamente tudo aquilo que o Senhor ainda tem para nós. Então eu vejo esse texto como Jesus falando assim: olha, vocês poderiam estar mais longe, vocês poderiam ser mais assertivos, vocês poderiam talvez conhecer mais o meu poder, mas por falta desse conhecimento, então vocês estão errando, vocês estão sendo enganados. Agora, essa palavra conhecer, lá no raiz, lá no grego, a palavra conhecer também aqui, também significa experimentar. Então eu creio que Jesus não estava falando para um grupo que não conhecia as Escrituras. Eles eram um grupo religioso. Eles eram saduceus, eles tinham contato com as Escrituras. Então Jesus não estava falando com pessoas ignorantes, ele estava falando com pessoas que faziam parte de um contexto religioso, espiritual. Então o que Jesus quis dizer com isso, com conhecer? É exatamente isso que diz a palavra lá no original, lá na raiz. Jesus não está falando só de conhecer por saber. Amém? Jesus não está falando só de conhecer, de ter informações, mas Jesus está falando sobre um conhecer que nos leva a experimentar. Por isso que a gente está falando que não basta só saber, amém? Não basta só ter informação, não basta só ter conteúdo, a gente tem que experimentar, nós temos que provar. Então imagina uma coisa que você sabe sobre ela, você conhece sobre ela, mas de repente você nunca provou ela. Vamos pensar aqui talvez em água. Água, está aqui água. Olha a água aqui.
Então imagina que você sabe, ou você não sabe, que o que pode matar a sua sede chama-se água. E de repente você vai lá no Google e escreve assim: o que pode matar a minha sede? Aí o Google vai responder: água. E aí o Google vai te dizer: água tem uma composição química que é H2O. Aí você, poxa, água é H2O? Uau, água é H2O. E o que é H2O? Aí você vai mais fundo. H2O é 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Caramba, 2 átomos e 1 faz a água? Aí você vai aprofundando. Poxa, legal. E o que a água é? Poxa, a água não tem cor, a água não tem sabor e a água não tem cheiro. Legal, ela é insípida, inodora e ela é incolor, inodora, incolor, insípida. E aí você tem todas essas informações. Agora imagina, você pesquisou sobre o que pode matar a minha sede. Você tem uma resposta, você tem uma informação. Mas você só vai poder matar a sua sede quando de fato você provar a água. Então, contextualizando com a questão da palavra de Deus e a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, quantos de nós temos informações sobre o Espírito Santo? Quantos de nós até entendemos, lemos e até pesquisamos sobre a sua pessoa, mas talvez a gente ainda não experimentou. Não experimentou. Agora, o que acontece, irmão querido? Nós somos uma geração, a geração atual é uma geração que carrega muita informação, que recebe muito conteúdo, mas não prova o conteúdo. Uma das coisas que eu amo na nossa igreja é não ter muito culto. Até porque você pode fazer culto na sua casa, você pode fazer o seu culto individual, aí tem o life, que são o culto nos lares. E eu gosto de não ter muito culto, sabe por quê? Porque dá tempo de você pegar a palavra e meditar nela, pensar nela, sabe, buscar e aprofundar e talvez até provar dela. Imagina, né? Eu já participei de igreja que era culto direto. Irmão, às vezes a gente fala uma coisa na quinta, na sexta já está falando outra, no domingo já é outra. Então nós somos uma geração que é acostumada a receber muito, mas a provar pouco. Somos uma geração que é acostumada a ter muita informação, muito conteúdo, mas pouca experiência. Olha que coisa interessante. Você já ouviu falar em Augusto Cury? Augusto Cury é um grande psicólogo do Brasil e até do mundo, renomado mundialmente. Ele fala uma coisa que é interessante sobre a nossa geração. Ele fala que a nossa geração é uma geração que ela está encharcada, rodeada, cercada de informação. Então ele fala o seguinte: no passado, isso você pode pesquisar na internet, no passado, o número de informações dobrava a cada 200 anos. Ele deve ter pesquisado, como psicólogo que é, talvez um pouco de sociólogo, antropólogo, e ele foi lá pesquisar lá atrás. E ele descobriu que uma informação, ela só dobrava. O que é dobrava? Só chegava uma nova informação depois de 200 anos. Ou seja, quando o camarada recebia uma informação, ele ficava com ela. Ele precisava aprofundar nela. Ele precisava cavar ela. Ele precisava esmiuçar ela. Sabe, irmãos, Jesus ele usa uma expressão que não é ler a palavra. Jesus usa uma expressão dizendo, porque vocês não examinam a palavra. Ler e examinar são coisas diferentes. Então, às vezes nós lemos, mas nós não examinamos. Nós não aprofundamos. Nós não checamos. Nós não vemos assim, é verdade, Senhor. Então, que essa verdade esteja na minha vida. Que isso que está escrito aqui venha se materializar e se concretizar também na minha vida. Não, irmão, a gente vai recebendo. Né? A gente vive um tempo de cortes. É corte na internet, corte de pregação, é corte de não sei de quê. Mas a gente tem provado pouco. Cortado muito, mas aprofundado pouco. Então, Augusto Cury diz que
no passado, o número de informação dobrava a cada 200 anos. Hoje, dobra-se a cada 1 ano. Ao ponto, ele fala, além disso, uma criança de 7 anos de idade hoje, pasmem, diz ele, ela tem mais informação do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Uma criança de 7 anos, ela está mais sendo envolvida por tanta informação do que o imperador na época de Roma, gente. Por conta do volume de informação, internet, conteúdo, e louvado seja o Senhor por tudo isso, amém? Mas saber não significa provar. Saber sobre água não significa beber a água. Saber sobre Deus, irmãos, com muito carinho, amor e respeito, não significa que a gente o conhece. Lembra de Jó? Eu te conhecia de ouvir falar. O cara se empenhava em não errar e não pecar, cuidava de tudo para não sair da linha com Deus, porque tinha medo. Ele diz, o que eu temia me sobreveio, minha casa caiu. Até que lá na frente, depois que Deus vai e trabalha, ele fala, olha, realmente, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu já não te conheço mais como alguém que sabe, mas como alguém que provou o Senhor. Diga para o teu irmão assim, meu irmão, está vindo um dia sobre a tua vida, que não adianta mais você só frequentar um culto, ou só de você saber sobre algo de Deus. Amém? Você precisa começar a provar, porque a religião vai te cansar. O meu filho, o Vini, que está aí, está lá fora, eu acho, e eu falo com ele direto, no discipulado. O meu discipulado com ele é 40 minutos, ou 80% do tempo falando sobre vida com Deus. Vida com Deus. Hoje, para misericórdia, graça de Deus, irmãos, isso não tem nada a ver com a gente, com a minha esposa, né, meu amor? Isso é misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Hoje ele toca para a glória de Deus. Eu nunca pedi para ele tocar. Nunca falei, Vini, o que tu acha aí? A gente está precisando de um tecladista. Simplesmente ele veio e falou, pai, eu quero tocar. Então, amém. Então, vamos lá. Papai vai tirar, ó, só que assim, é 2 Big Mac a menos, hein? Vou pagar, ó. É uma saidinha a menos, mas eu vou pagar a aula. Vamos lá, né? Vamos pagar a aula. Aí hoje, para a glória de Jesus, está aí, está tocando, está servindo. Aí agora está liderando o live. Nunca pedi para ele liderar a célula, nunca tive essa conversa. Mas eu sempre falei com ele, meu filho, nunca se confunda. O que você faz para ele, com ele. Nunca confunda o servir pessoas, ou servir a Deus com o relacionar, o provar, o experimentar da sua presença. E que esse experimentar da presença dele te constranja a querer servir, a querer caminhar, a querer se guardar, a querer se santificar. Porque eu posso te falar, eu posso te ensinar, mas só a prova do Senhor na sua vida vai fazer com que você venha consolidar naquilo que você está lendo. Jesus falou, olha, a letra mata. Falou para os religiosos, o negócio de vocês é letra. Vocês não sabem que vocês não conseguem cumprir um tio da letra. Se não for o Espírito Santo, querido. Se não for a lei do Espírito e vida, a gente não consegue se adequar. Nós nunca vamos nos adequar. Não há como servir a Deus sem a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E essa palavra que a gente está trazendo hoje aqui é porque na semana que vem, pela misericórdia, se o Senhor nos permitir estar aqui, nós vamos começar uma das séries que eu quero te falar pela misericórdia. Vai ser uma das séries mais poderosas dessa igreja para a glória de Deus. Nós vamos falar sobre o meu amigo Espírito Santo. Mas sabe por que eu estou trazendo essa palavra? Porque eu não quero só falar do meu amigo Espírito Santo. Eu quero, o nosso coração, o meu coração, eu também me incluo, é que você não só ouça sobre um amigo Espírito Santo, mas que você desfrute da companhia do meu amigo, do seu amigo, do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo. Que você não tenha só mais informação sobre o Espírito Santo,
mas que você comece a vê-lo face a face. Que Ele comece a fazer parte da sua vida, da sua trajetória, do seu tempo, da sua casa, do seu relacionamento. Que Ele comece a fazer parte da sua história, irmãos. Não é trazer Deus para a sua história, é você entrar na história de Deus. Eu quero declarar isso. Está chegando um tempo que a igreja precisa entrar na história de Deus. Para de querer trazer o Senhor para a tua história. Trazer Deus para a sua agenda. Trazer o Espírito Santo para a sua agenda. Não, irmão. Existe uma agenda programada. Amém? Em nome de Jesus. Você crê nisso? Quantos querem entrar na agenda do Senhor aqui, irmãos? A Bíblia diz que nós somos criados em Deus, feitos em Jesus para as boas obras, das quais Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Efésios 2:10. Fomos criados em Cristo para andar naquilo que Ele já preparou. Mas temos que andar com Ele, com a presença maravilhosa do Espírito Santo. Então, a informação dobra a cada momento. E nós não temos provado daquilo que o Senhor quer fazer. Nós somos a igreja do Senhor, amém? Amém, querido? Nós temos um CNPJ, mas a gente não é um CNPJ. Amém ou não? Nós somos o organismo, o corpo de Cristo na terra. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos chamados casa de oração para todas as nações do povo, todos os povos da terra. Amém, querido? Nós somos luz do mundo. Esse lugar, esse ambiente é ambiente de cura, de transformação. Esse lugar é ambiente de ressuscitar mortos. Amém? Esse lugar é ambiente de milagre. Amém? Esse lugar é um ambiente profético. Porque quem está gerindo, quem está movendo, quem está falando é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse as cartas lá da Ásia Menor, as cartas às igrejas da Ásia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, dentro desse entendimento, que não é só saber, mas conhecer, provar, ter experiência, algo que é intransferível, algo que a gente tem que entender, que é vontade do Senhor nos dar uma experiência pessoal. Pensa nisso agora, rapidinho. Que é vontade do Senhor nos dar, nos conceder uma experiência pessoal. Nos dá uma experiência pessoal. Claro, é muito gostoso uma experiência coletiva, uma experiência familiar. Mas Deus quer te dar, Marlene, uma experiência pessoal. Poderosa, marcante. Existe uma promessa no livro de Jeremias, a gente vai ler 31, versículo 33. O Senhor diz aqui sobre isso, uma experiência pessoal. E Ele fala: esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém a minha lei aonde? No íntimo. E eu vou escrever nos seus corações. Então Deus está falando agora é por dentro. Eu vou escrever dentro de você. Claro, você vai ter uma Bíblia, você vai ter um papel, você vai ter um tablet, mas o negócio não é só aqui, o negócio é aí dentro. Essa palavra que está aqui, ela precisa queimar dentro de você. Porque essa palavra aqui não é letra, ela é espírito. Amém? Ela é uma espada, diz o Senhor. É uma espada. Então o Senhor está dizendo assim: não vai ser mais fora, vai ser dentro. Eu vou escrever dentro de você. O versículo 34 vai falar então: ninguém mais vai ensinar ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque naquele tempo, meus amados, não tinha conteúdo, não tinha como um camarada conhecer o Senhor se alguém não falasse para ele sobre o Senhor. Não tinha como. Tinha lá o Pentateuco, mas nem todo mundo tinha acesso. Então quem tinha acesso à presença de Deus, intimidade com Deus, era o sacerdote, o rei, que eram ungidos, né, e o profeta. Mas o povão não. Então uma forma de perpetuar o conhecimento do Senhor era passando de geração em geração. Então era muito comum o pai sentar com o filho e falar: meu filho, olha, o Senhor é isso, o Senhor é bom, o Senhor tirou a gente com mão forte da terra do Egito, o Senhor abriu o mar, o Senhor fez isso, o Senhor derrubou a muralha de Jericó. Então, o que o outro conhecia, conhecia do que o outro disse, do que o outro disse, do que o outro disse, do que o outro disse. E agora o Senhor está dizendo: ninguém mais vai conhecer o Senhor porque o outro disse, todos me conhecerão. Amém ou não? Então ouvir testemunho é uma bênção. Ouvir o que Deus está fazendo na vida do outro é lindo.
Mas chegou a sua vez. Amém ou não? Chegou a sua vez. Deixa eu olhar para alguns aqui. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: meu irmão, chegou a sua vez. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Então o Senhor quer nos dar uma experiência pessoal, irmãos. Pessoal, personalizada. Sabe, Deus quer te dar essa experiência. Não é só saber, glória a Deus pelo que você sabe. Glória a Deus pelo conhecimento que você tem adquirido. Todo conhecimento é muito bem-vindo, mas tem que experimentar. Saber sobre água não mata a sede. Beber a água mata a sede. Saber sobre o Espírito Santo não muda quem você é, mas ter experiência com o Espírito Santo te transforma em quem você é. Então, o Senhor quer nos dar uma experiência pessoal. Eu lembro que isso é independente. Independente, às vezes a pessoa está caminhando há tanto tempo na igreja. A pessoa às vezes está congregando, faz parte da igreja. E eu falo com muito amor, irmãos, talvez você ainda não teve uma experiência forte com Ele. Eu me lembro alguns anos atrás que me convidaram para ir num retiro para ministrar. No retiro tinha líderes, pastores, meu pastor na época lá principal estava, vários líderes, diáconos, presbíteros, e me chamaram na época para falar sobre intimidade com Deus. Stanley, você pode ir lá para falar sobre intimidade com Deus? Eu, poxa, primeiramente, obrigado pelo convite, pela honra, mas eu vou. Passou o tempo, estava chegando esse retiro, esse evento, e aí fui tirar tempo com Deus. Entrei no meu quarto, fui orar: Senhor, eu preciso ministrar sobre intimidade contigo. E eu estava lá, e folheia para cá, e puxa para lá, e folheia para cá. Era um tempo ainda que eu buscava preparar, até que eu entendi que eu não preciso preparar a palavra, mas eu preciso deixar que a palavra venha me preparar para isso. Mas foi um tempo que eu ainda buscava alguma coisa. E aí tem uma hora que eu não achava nada, e aí o Espírito Santo falou assim: meu coração, não é possível ensinar sobre intimidade. Porque intimidade não se ensina, intimidade se vive. Não tem como você ensinar uma pessoa a falar assim: intimidade com Deus, sabe por quê? Porque é assim. Por que não? Cada um tem a sua. Cada um vai ter a sua experiência. Eu me lembro de um pastor muito querido que ele falou assim: não sei quanto a vocês, se você quiser acreditar, problema seu, se você não quiser acreditar também, não estou nem aí. Ele falava assim mesmo. Mas eu, quando tive uma experiência com Deus, eu flutuei. Eu flutuei. Talvez ele teve a sensação de flutuar, mas para ele flutuou. Então essa coisa de intimidade com Deus é uma coisa muito pessoal. E aí eu falei: poxa, mas Senhor, e aí? Mas eu fui convidado para ministrar, eu preciso chegar lá no mínimo 40 minutos de palavra. Mas aí o Senhor me deu esse texto. Leia esse texto lá, Jeremias capítulo, nós lemos aí capítulo 31, versículo 34, e você vai citar isso. E eu fiquei com aquilo no meu coração, uma mistura de ousadia com medo. Vou falar para líderes, vou falar para um monte de gente lá, e fui. E aí pela manhã ministrou lá um pastor, depois dele fui eu. E aí eu peguei então, falei: gente, eu vou estar falando sobre intimidade com Deus. Eu vou ler aqui o de Jeremias, capítulo 31, diante de Deus, irmãos. Eu não sabia nem o que falar, eu não tinha esboço, eu não tinha nada. Eu só peguei a Bíblia e li esse texto. E eu falei: assim diz o Senhor, vou escrever minha lei dentro de vocês. Porque o seu irmão não conhecer mais o irmão, não. Tem essa história do um falar: não, todos me conhecerão, todos terão intimidade comigo. E aí, acho que deu 15 minutos. Falei: gente, então terminei. Vamos ficar de pé. Era um lugar assim coberto, mas tinha naquele lugar bonito, verde. Ficaram de pé. E eu falei: então vamos orar. E aí eu falei: Senhor, comecei a orar, fechei meus olhos. E olha, gente, eu lembrei agora, e não tinha nem microfone. Eu estava falando no gogó. E aí eu falei: vamos orar. Eu lembro que então eu fechei os olhos para começar a orar. Acho que eu comecei a orar. Eu me lembro que começou uma choradeira. Uma choradeira. E um chorando, e o outro pulando. E o outro
fazendo assim, e o outro no chão, e o outro em gemidos. Eu falei, gente do céu, o que está acontecendo aqui, meu Deus? Eu sabia que era a presença de Deus, porque eu já tinha tido por misericórdia essas experiências. Mas eu nunca imaginei que isso ia estar acontecendo ali, no meio daquelas pessoas, pessoas com patente, pessoas com posições eclesiásticas altas. E aí eu estou lá, irmãos, e aquele mover do Espírito Santo tão legítimo, que não tinha ninguém cantando, não tinha ninguém gritando, não tinha ninguém orando em língua, só tinha o Espírito Santo. Porque aonde Ele está, meu irmão, ninguém suporta, ninguém aguenta a presença do Espírito Santo. Você no mínimo vai ter que dar um glória a Deus, você vai ter que dar um aleluia, você vai ter que, porque é impossível onde Ele está. A gente fala que o poder de Deus, o barulho não traz o poder de Deus, mas o poder de Deus, a presença do Espírito Santo faz barulho. Faz barulho. Mas o que eu estou falando é que tinha uma pessoa lá, um irmão muito querido, que ele já era cristão há muito tempo, ele já era crente há muito tempo. Se não me falha a memória, assim, ele já era cristão já há uns 20 anos já. E ele também era um líder, se eu não me engano, ele era um diácono ou um presbítero. Isso marcou muito, mas aí eu estava lá com o olho fechado, de repente vem esse irmão. Eu nunca contei essa história na igreja, é uma história inédita, viu, irmãos? Nunca contei, fresquinha. É que quando eu estava meditando esse texto, me veio na minha memória essa história. E aí esse irmão pegou assim e me abraçou. E me levantou um pouco. Ele olhou nos meus olhos em prantos. Eu lembro que ele estava de óculos assim, um cabelo meio grisalho. Ele olhou para mim e falou assim para mim: Stanley, o que é isso? O que é isso? Mas, irmãos, eu quase falei para ele, como assim? O que é isso? Isso é a presença de Deus. Eu nem respondi, porque ele já foi para lá, já foi chorar, já foi correr. Mas sabe por que eu falei isso? Porque às vezes nós estamos trabalhando, servindo, estamos operando, mas a gente não está experimentando, nós não estamos provando. A conclusão que eu cheguei é que aquele irmão estava servindo, ele já era um obreiro, já tinha ali uma unção, ele tinha ali, né, uma função, mas ele não tinha provado ainda. E sabe, meus amados, com muito amor a gente pode estar servindo, discipulando, liderando célula, a gente pode estar servindo no Kids, enfim, servindo o reino de Deus. E muitas vezes não provar a presença poderosa do Espírito Santo. Então, saber, meu irmão, não significa conhecer. Bill Johnson, ele fala que o preço que pagamos em não ter a unção do Espírito é maior do que pagamos para ter a unção do Espírito. Vou repetir. Bill Johnson, num livro dele, Quando o Céu Invade a Terra, ele diz: o preço que nós pagamos em não ter intimidade, unção do Espírito, é maior do que pagamos para ter essa unção, para ter essa intimidade. Às vezes a gente fala assim, poxa, acordar de madrugada, tirar tempo com Deus, poxa, jejuar, ler a palavra, nossa, é o preço. Irmãos, com todo amor e carinho, preste atenção, meu povo está perecendo por falta de experiência. O preço que você está pagando, e eu quero me incluir, o preço que a gente está pagando está sendo maior. Coloca na balança. Eu te garanto, se você começar a trazer mais, se você começar a bater mais, Mateus 7,7, pedi e será dado. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, quem busca e quem bate, a porta se abre. Eu garanto para vocês, meus irmãos, que o preço que a gente paga em não ter uma unção, uma presença viva do Senhor, é muito maior. Quem está entendendo, diga amém aqui.
Olha, só para você pensar e refletir, o preço que a gente está pagando em patinar, a gente podia estar num outro patamar, a gente podia estar vivendo um outro momento, a gente podia estar vivendo experiências maiores com Deus, a gente poderia, porque quando você busca o Senhor, não é só o Senhor que vem sobre a sua vida, não é só a presença de Deus, mas toda a bênção de Deus. Você atrai o Senhor, amém? E aí a sua bênção é liberada sobre a tua vida. Então o preço que a gente não está pagando de ter uma família mais ajustada, o preço que a gente está pagando muitas vezes da gente não conseguir fluir naquilo que o Senhor tem nos chamado, é muito maior do que a gente tirar tempo com qualidade, a gente buscar, amém? A gente bater na porta, amém, gente? Então, Deus quer nos dar uma experiência pessoal, intransferível. Jacó precisava ter uma experiência com Deus. Então ele fez passar a mulher dele. Ele fez passar a segunda mulher dele. Ele fez passar a terceira. Meu Deus do céu, 3 mulheres. Meu Jesus amado. Se uma já é uma bênção, né, irmãos? É ou não é? Quantos concordam que uma mulher já é uma bênção? Eu já ia falar que 2 é bom. Não, em nome de Jesus, tá aqui, está amarrado. 1 é bom, filho é bom, 2 é bom, 3 é demais. Estou brincando. Mas imagina, tirando a brincadeira, ele faz passar suas esposas, ele faz passar os seus filhos, ele faz passar os seus servos, ele faz passar tudo para ficar sozinho com o Senhor. E a Bíblia diz que Jacó luta com Deus a noite toda. E ele fala: Senhor, se o Senhor não me mudar, se o Senhor não me tocar, se o Senhor não me mudar de dentro para fora, eu não vou te largar, eu não vou te deixar. Jacó precisava de uma experiência. Quem sabe, irmão, de todas as suas queixas, de todos os seus desafios, o que você precisa é ter uma experiência pessoal com o Senhor. Vamos fazer o seguinte: coloca de lado tudo aquilo que você está vendo como um desafio, problema, dúvida, queixa. Guarda tudo, deixa lá. E faz o seguinte: começa a buscar o Senhor. Porque a estratégia do diabo ela é a mesma, irmãos. Ele sempre está desviando o nosso foco para aquilo que não está dando certo. Está sempre desviando o foco para a dificuldade. Mas não, meu irmão, não é olhar para a dificuldade. Você tem que olhar para o Senhor. Amém, gente? Olha para a nuvem. Para onde a nuvem está indo? Então vamos debaixo dessa nuvem. Então eu quero te encorajar. Busque ter uma experiência pessoal com o Senhor. Busque ter uma experiência pessoal com o Senhor. Porque o preço que pagamos em não ter essa experiência, pode acreditar, é maior do que o preço que pagamos em tê-la. Aliás, o Senhor é rápido. Amém? A Bíblia diz, aí você continua lendo o texto e o Senhor diz assim: peraí, vocês sendo pais, maus pais, não como Deus Pai, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais vos dará quem? O Pai Celestial. E sabe o que ele diz? E ele não vai demorar. Irmão, fala para o teu irmão assim, meu irmão, começa a buscar porque não vai demorar. Começa a dizer isso aí para o teu irmão. Bom, a experiência, ela é pessoal. A experiência com Deus, a gente já vai acabar, é uma experiência que é para o sedento. Não tem experiência para quem não é sedento. Não tem experiência para quem passa no Burger King e enche a barriga. Não tem experiência para quem está farto. A experiência para o sedento. Deus quer dar experiência para quem tem sede, irmãos. Amém ou não? Deus quer dar experiência para quem está dizendo assim: Senhor, eu quero. Eu quero. Jesus disse aqui, né? João 7,37 fala: no último mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então imagina, o último dia da festa, o momento mais importante, Jesus fala assim: olha, vocês estão até agora na festa, comendo e bebendo, mas se vocês realmente estão com fome, se vocês realmente têm sede, então venha a mim, que eu vou matar a sede de vocês. A experiência com Deus é para quem tem sede. A experiência com Deus é para quem está disposto a deixar tudo aquilo que está te saturando. Sabe, tudo aquilo que está ocupando o lugar da sede de Deus na sua vida. Então,
Como eu falei aqui na tarde, nós estamos mirando a nossa sede no lugar errado. Nós gastamos horas em horas com tantas coisas. Mas aquele que tem sede realmente vai levantar e vai dizer: Senhor, eu quero beber. Então grave isso. A experiência com Deus é para quem quer, para quem tem sede, para quem quer mais. Para quem já entendeu que não dá para ficar vivendo de entretenimento. Que tudo é lícito, querido irmão, mas nem tudo te edifica, nem tudo convém. E é impressionante, é só você começar a ler um pouco a Bíblia. É impressionante, é só você começar a tirar 15 minutos de oração. Você vai começar a perceber que o teu espírito, ele vai começar a ficar desejoso. Vai começar a ficar, sabe? Então, a experiência com Deus é para quem tem sede. Eu estava me lembrando do testemunho do pastor Paul Washer. Alguém já ouviu falar do pastor Paul Washer aqui? Está aí na internet, é um homem muito usado por Deus, mas você sabe que ele era um cara reformado, né? Ele era um cara tradicional, mas, segundo o próprio testemunho dele, um cara que estudava, que lia muito, é um grande pregador, mas se você olhar o testemunho do Paul Washer, você vai ver que chegou uma hora que ele falou assim: cara, não dá mais não. Eu estou ensinando, eu sei, eu conheço, mas agora eu quero provar. Puxa na internet lá, testemunho pastor Paul Washer. E aí ele pegou e decidiu buscar. Aí ele falou que começou a ir para as madrugadas, começou a buscar Deus de madrugada, e todo dia buscava, e nada acontecia, até que ele pegou, falou: quer saber? Atitude radical. Pegou o carro, foi até num lugar longe, ermo, numa floresta, segundo o testemunho dele. Ele entrou numa floresta, e ele falou que chegou lá na floresta, e ele ficou 3 dias naquela floresta. E foram 3 dias que ele estava lá gritando: Deus! Eu quero mais, Deus! Eu sei sobre ti, eu leio sobre ti, eu vejo as tuas histórias, eu vejo os seus feitos, mas aonde está o Senhor? Aonde está o Senhor? Ele falou que ele rasga a sua roupa e começa a andar 3 dias dentro do mato, clamando pela presença de Deus, clamando por mais de Deus. Isso é um cara que está com sede. Eu me lembro assim, irmãos, que grandes momentos da minha vida com Deus foram momentos de clamor. Momentos que eu, para não gritar dentro de casa, para ninguém achar que eu estou matando a Dani está me matando, eu ia assim para um prédio, para uma igreja, para um lugar fechado, e quantas vezes eu ficava lá: Senhor, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te quero, eu estou aqui, Senhor. Me lembro uma vez que eu estava até na frente de um sofá, eu me ajoelhei no sofá assim, e eu fiquei clamando, eu falei: Senhor, eu quero. Eu lembro que aquele dia, por misericórdia e graça, Ele veio sobre a minha vida, e foi tão gostoso, tão poderoso. Então, experiência com Deus é para sedentos, é para pessoas que falam assim: Senhor, eu estou necessitado, não dá mais não. Não dá mais para viver no enrolation, não. Não dá mais, não. Está pouco. Irmão, eu não sei quanto a você, não, mas se eu não tiver uma experiência com Deus, para mim é pouco. Eu quero mais. Amém, queridos? E eu quero te encorajar, você precisa querer mais. Lá em Isaías 44, versículo de número 3, diz: porque eu vou derramar água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Então o Senhor promete derramar água sobre quem? Sobre quem? Sobre quem? Gente que tem sede. Gente sedenta, gente. Gente que vai dar um pausa nesse Netflix, vai dar um pausa naquilo. Para um pouco. Sabe? Vinde. Voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, abriu a ferida, mas é porque Ele quer sarar.
Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, a cura está na mão dele. Salmo 103 diz: eu sou o Senhor que te cura, sou eu que te livro da sepultura, sou eu que encho a tua vida de bens. A tua cura está na mão do Senhor. Amém? O teu milagre, irmão, essa libertação de depressão, essa libertação de angústia. Você vive angustiado, vive com medo. Irmãos, nós somos cristãos, somos templo do Espírito Santo. O Senhor não habita mais em parede não, meu irmão. Pode ser preta, azul, vermelho, aliás, não precisa nem ter parede. Ele habita em nós. Amém? Se nós o recebemos, Ele habita em nós. Mas é uma experiência para os sedentos. Há sedentos aqui nesse lugar? Aleluia, porque a promessa é essa, porque eu vou derramar água sobre os sedentos. Levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, que você é essa pessoa sedenta. Você é essa pessoa que a partir de hoje vai se colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu sou uma terra seca. Eu preciso de água, eu preciso da sua presença. Eu preciso de uma experiência contigo. Senhor, vem então sobre esse lugar, vem sobre cada um agora. Começa a desentulhar todos os poços, Senhor. O Senhor diz em Jeremias, querido, capítulo 2: duas coisas fizeram o meu povo, duas maldades praticaram o meu povo. Deixaram eu, o Senhor, e me trocaram por cisternas que não podem reter água, cisternas rachadas. Nós estamos trocando, o Senhor, manancial de água viva por cisterna quebrada. Receba isso na tua vida. Eu quero declarar um despertamento. Nós vemos essa conferência como uma missão de viver o sobrenatural. E Deus está chamando a sua igreja para sair do natural, para sair da mesmice, para sair da frieza, e você começar a viver o sobrenatural. E eu quero declarar sobre a tua vida um alinhamento na terra, porque assim será na terra como é no céu. Aleluia, glória a Jesus. Então, primeiro, a experiência com Deus é pessoal, e Deus quer te dar a sua experiência com Ele. Ah, mas a minha mãe, nossa, minha mãe era uma mulher de Deus. Amém, que bom que a sua mãe foi uma mulher de Deus. Mas eu lamento te dizer que Deus não tem neto e nem neta, Ele tem filho. Sua mãe teve, seu pai teve, seu avô teve, seu tataravô veio, todo mundo teve. Agora é você que precisa ter. A experiência com Deus é para o sedento, mas a experiência com Deus, ela também é uma experiência para este tempo. Diga: a experiência com Deus é para este momento, para esse momento da sua vida. Qual momento da sua vida? É para este momento. O Senhor proveu, irmãos, e Ele prova muita coisa, mas Ele proveu o mais importante, que é o Espírito. E a experiência com Deus, experimentar o Senhor, é para este momento da sua vida. Agora, existem duas coisas sobre isso. É para este tempo, e a gente entender que nunca é cedo demais para ter essa experiência. Nunca é cedo demais. Então muitas vezes a pessoa fala assim: poxa, pastor, eu estou caminhando agora que eu me converti, agora que eu estou começando a ir para a igreja. Aleluia, que bom. Então é para você mesmo. Ai não, mas eu estou só uma semana. É para você mesmo. Então essa experiência, quando o Senhor derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos, Ele disse: e o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Então nunca é cedo para ter uma experiência, nunca é cedo para ser revestido pelo Espírito Santo. Amém, gente? Então, nunca é cedo demais. Então eu já vi pessoas que chegaram na igreja, aceitaram a Jesus e já foram batizadas na hora com o Espírito Santo. Já viu isso? Você não se escandaliza não com isso?
Pois é, eu já vi pessoas que nunca foram numa igreja, entrar numa igreja e ela entregar a vida para Jesus, né, Amelinha? A Amelinha já viu bastante também, né, Mailé? E na hora que a pessoa está aceitando Jesus, ela já ser batizada com o Espírito Santo na hora. Agora eu vou mais longe, você vai ficar mais escandalizado agora, viu, irmão? Eu já vi gente que nem aceitou Jesus e ser batizado com o Espírito Santo. Mas por que isso, pastor? Porque o cara já cria. Talvez ele não confessou publicamente, mas ele já tinha confessado. Ele já tinha recebido, ninguém sabia, mas o Senhor sabia. Eu já vi gente assim que estava assim no meio, assim, ser batizado com o Espírito Santo. Então, a experiência com Deus é para este momento. E a primeira verdade é que nunca é cedo demais. Pelo contrário, é esse momento, é para esse momento da nossa vida que o Senhor quer derramar a sua presença. Aleluia? Então assim, porque eu não fiz ainda escola de batismo, eu ainda não fiz lá o Nova Criatura. Irmãos, todo aquele que busca, acha. Todo aquele que pede, recebe, amém? E todo aquele que bate, a porta se abre. Eu me lembro que eu fui batizado no meu quarto com o Espírito Santo. E eu não sabia nem o que era direito. Eu fui batizado debaixo da escrivaninha, que eu estava orando com a cara no pó, orando com a cara no pó. De repente meu Deus do céu, o que é isso aqui? Eu estou falando, o que é isso, Senhor? O que é isso na minha boca? A língua já estava enrolando já. Até que eu fui aprender que aquilo era uma das evidências do batismo com o Espírito Santo, era o falar em línguas. Então diga assim, ter uma experiência com Deus. Diga, ter uma experiência com o Senhor. Nunca é cedo demais, mas também nunca é tarde demais. Então não importa quanto tempo você caminha no Senhor, nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu sempre declaro o seguinte, meus irmãos. Assim como Jesus transformou aquela água em vinho, e foi melhor o fim do casamento do que o começo, assim é na minha vida e na sua vida. Eu creio que o melhor de Jesus está por vir sobre nós. Você crê nisso? Então nunca é tarde demais. Nunca é tarde para a gente receber, ser renovado, para a gente ter uma experiência renovadora com o Senhor. Sabe, querido? Então tem muita gente, eu quero até em nome de Jesus aqui, essa semana, eu estava orando muito para que o Senhor começasse a quebrar toda a fortaleza. Você sabe que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, para a destruição de toda a fortaleza. Às vezes as fortalezas são espirituais e mentais. E a pessoa pensa assim, não, eu nunca mais vou viver aquilo que eu vivi um dia. Eu lá atrás, em 1995, eu me lembro quando me chamaram, eu fui lá no monte. Nossa, foi demais. Mas a pessoa fala como uma coisa que já foi. E aí ela pensa assim, não, isso nunca mais pode acontecer, irmãos. Eu quero dizer, quero declarar e quero afirmar que o melhor do Espírito Santo, o melhor de Deus, amém, está vindo sobre a igreja do Senhor. Que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Creia nisso. Creia que aquilo que o Senhor está fazendo, irmãos, nas nossas vidas como igreja, é porque Ele está nos preparando. Ele está mexendo na nossa estrutura. Ele está forjando a nossa estrutura. Porque aonde há odre novo, então haverá vinho novo. Amém? Eu vejo que o Senhor está trocando odres, irmãos. Deus precisa trocar a sua mentalidade, mudar a sua forma, mudar a minha forma. Nós precisamos deixar de ser menos quadrado, pensar mais fora da caixa, começar realmente a olhar as coisas com olhos espirituais e começar a entender que o melhor do Senhor está por vir sobre a nossa vida. Quero convidar você a ficar de pé, por favor.